E aí, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos analisar o capítulo 144 de Solo Leveling. E essa última página, como ficou bonita e que traços novos eles estão trazendo. Então vamos acompanhar esse capítulo 144 de Solo Leveling. Começando logo abrindo esse capítulo, vamos ao capítulo passado, em que temos o sequestro do nosso vice-presidente, da Aijin. Em que agora o nosso protagonista, o nosso Monarca das Sombras, está doido procurando por ele. Mas antes disso, vamos destacar esses novos traços que trouxeram esse webtoon, essa nova logo, com traços muito mais bem definidos e uma imagem gráfica muito melhor. Vocês já estão acompanhando essa mudança, poucos que está acontecendo em questão dos gráficos, ficando muito mais nítidos. E como sempre, no primeiro link da descrição, aprenda a fazer traços bonitos também. Aprenda a desenhar se você é iniciante ou intermediário. Primeiro link da descrição. Mas continuando, Solo Leveling está trazendo esses novos traços e muito mais definidos. Que já começa com o nosso protagonista num alto de uma torre. Em que ele se pergunta, em que passa na cabeça dele várias situações em que nosso protagonista poderia ter passado, nosso vice-presidente poderia ter passado, não necessariamente um sequestro. E, meus amigos, eu já li essa parte na novel e, meus amigos, eu estava muito ansioso para ver essa parte também, o dos capítulos à frente. No finalzinho, se vocês quiserem, eu não sei, né, que eu tô falando comigo mesmo, eu trago alguns pequenos spoilers, mas que não vai estragar os próximos capítulos ou enredo da nossa análise, do nosso review, e não vai estragar a experiência de vocês com o Solo Leveling. Então vamos acompanhar nossa busca de nosso protagonista atrás do seu vice-presidente. E aí, será que ele vai conseguir recuperar seu vice-presidente? Será que ele vai maltratar um pouquinho quem sequestrou ele? Então vamos acompanhar. E no alto daquele prédio, nosso protagonista se pergunta várias coisas, como: será que ele saiu da cidade? Mas Jin-Woo é um lutador de rank D. Pessoas normais não conseguiriam levá-lo, mesmo se fossem muitas. Se um carro supostamente estivesse indo para a associação e do nada mudasse de direção para sair da cidade, o Jin-Woo iria notar que algo era errado e iria resistir. Ali ele vê muito essa noção de o caçador, mesmo sendo um caçador quase rank E, rank D ali, bem na borda dos ranks, ele vê a capacidade de um rank, mesmo baixo, para lutar contra outros inimigos e de perceber situações, mesmo sendo de rank baixo. Nosso protagonista também foi de rank baixo. E não só isso, ele também destaca a característica dele de ser um tanque, ou seja, ele não iria perder facilmente, ele iria resistir. E continuando, nosso protagonista pensa, a única pista que eles têm é que foi da guilda do nosso Thomas André. E quem será esse, né? A gente já viu no capítulo passado que é aquele Roger. Também vemos a noção nesse capítulo também que o capitão, que é Thomas André, irá proteger o seu subordinado. E quem será que contra quem ele vai proteger esse subordinado? Ou seja, tá pintando aí uma luta meio básica entre esses dois. E a única pista que ele tinha era essa guilda, a guilda Scavenger. Eita, inglês horrível. E não só isso, o irmão mais novo do Wagner, ele já sabia, ele já tinha absoluta certeza que quem matou o irmão mais velho dele foi o nosso protagonista, o Monarca das Sombras, e que foi mais do que merecido. E ele, sendo do mesmo sangue, essa raça ruim desses dois tem que acabar logo, e com certeza vai acabar. Pois ele foi desafiar logo o ser mais onipresente, onipotente desse mundo de Solo Leveling, o nosso protagonista, Jin-Woo. E que ele conclui esse pensamento, que ele tinha absoluta certeza de quem matou o seu irmão seria nosso Jin-Woo, a partir do momento em que só saiu da masmorra, saiu da dungeon, os dois, o Jin-Woo e o seu vice-presidente, hoje seu vice-presidente. Que pra mim tem a mesma pronúncia, Jin-Woo. Né? Mas tem suas diferenças na pronúncia coreana. E vemos uma imagem incrível, que imagem, meus amigos, do irmão mais velho, daquele Rank S que capturou, está esmurrando o nosso vice-presidente. E que imagem incrível feita. Eu tô dizendo, os traços cada vez mais vívidos. E se você quiser aprender também, link no primeiro link da descrição. É isso aí. E ele se gabando. Você sabe quem é meu irmão? Para não morrer. E mesmo assim morreu. E o irmão também vai no mesmo caminho. E continuando seus pensamentos, nosso protagonista ali, quem diria que o Jin-Woo
iria realmente estar certo. E quem lembra naquele momento, o nosso Jin-Yoon era muito mais fraco e que dá muita nostalgia essas partes dos capítulos em que traz momentos anteriores, capítulos anteriores para completar sua história. E vocês também não acham isso? E exclamando, nosso protagonista ali diz: eu não me arrependo do que fiz. Mas ele sente no coração devido ele envolver outra pessoa nessa situação, que é uma pessoa que ele gosta bastante. E que temos esse momento de nostalgia, de volta àquele capítulo em que ele salva o presidente e vê ali o seu vice-presidente chorando devido a seu pai. E ele se lamenta ali: se eu tivesse deixado uma sombra pelo menos com ele naquele momento. E ele, em uma extrema raiva, até suas sombras sentem aquela extrema raiva. Até aquela formiga, o rei das formigas, que eu esqueci o nome, mas eu vou botar aqui na tela, sente aquele momento de fúria. E as pessoas se assustam, pois as outras pessoas em que o nosso protagonista botou a sombra estavam se mexendo nas sombras. Temos até um momento cômico mais à frente, mas continuando nessa linha ainda, não vou pular muito para frente, vamos continuar nessa linha maravilhosa que está seguindo esse capítulo. Se alguma coisa acontecer com Jin-Hoon, ele exclamando ainda, nosso protagonista como sempre fazendo pose. O negócio dele é fazer pose. Assim pulamos para nosso Thomas André, o chefe da guilda, que esse Rank S está se segurando, tá botando todas as suas fichas, pois o seu chefe provavelmente não vai deixar o seu subordinado ali acontecer alguma coisa com o seu subordinado. Assim, ele vê na sua mente, no seu pensamento, que ele deu muita corda para esse subordinado. E, meus amigos, vai vir coisa muito séria na frente. Então continue acompanhando nossos reviews para ver o que vai acontecer mais à frente. E ele pergunta ao nosso Thomas André, sem notícias ainda, para um subordinado que está ali. Não, senhor, sem nenhuma notícia. Será que ele não está com medo de morrer? E novamente, que traços bonitos, que traços maravilhosos. E ele traz nesse momento, Thomas André, esse pensamento em que ele destaca que esse Rank S, o Ogre, Mr. Ogre, não teria capacidade de vencer Jin-Hoon. Só que ele está contando com a presença ilustre do seu capitão ali, do seu chefe ali, para o defender o seu subordinado. Em vez de dar a mão, esse chefe, Thomas André, como um grande orgulhoso, sendo o número 1 do mundo, que, meus amigos, que vai deixar de ser, né? Por causa do nosso protagonista está chegando aí com tudo, com o pé na porta. E assim, dando muita corda para os seus subordinados, fazer o que quer, o que bem pensa, pois os seus subordinados pensam que o seu chefe irá sustentar as loucuras e as ideias malucas dos subordinados. E não é bem assim, né? Alguém tem que botar esses caras na reta, né? Todos eles, não só um, todos eles têm que entrar na reta para aprender de uma vez. E assim, nosso Thomas André pergunta: Laura, como estão as coisas? Pois Laura estava entrando em contato com a associação para conseguir informações e traços onde esse Rank S poderia ter passado e traçar coordenadas para ver os movimentos irregulares, movimentos estranhos em que esse Rank S estava fazendo. E ela detecta 3 movimentos estranhos que normalmente esse Rank S estava fazendo. E Thomas André pergunta: como você conseguiu essas informações maravilhosas? Ela falou e destacou que se não desse essas informações, provavelmente o nosso protagonista, Jin-Hoon, iria entrar em confronto com o nosso rank nacional, Thomas André. E que, meus amigos, vai dar o que falar isso aí, viu? E a associação ficou maluca após receber essa informação. E todos estavam atrás desse maluco, esse irmão maluco de sangue ruim. Merece estar a 7 palmas do chão. E os olhos de Thomas André, meus amigos, esses olhos brilhantes, cintilantes. E as coisas caiu aqui. Espera aí que eu já volto, viu? Tivemos alguns problemas técnicos, mas voltando, ainda melhor. Então vamos continuar a nossa análise. E que destaca também para a associação, todas as excursões para as dungeons foram canceladas e todos o esquadrão foi mobilizado para achar esse cara. E assim a associação ficou com medo, claro, né? Que não queria ver uma catástrofe nacional e internacional assim nos seus telejornais. Assim pulando para o galpão em que estava o nosso vice-presidente sendo espancado não só por aquele Rank S maluco, mas também por uns amigos dele. E que ali também tinha um curandeiro, que para você ver o tamanho da tortura, e que aquele curandeiro iria só agir no momento em que o nosso vice-presidente não pudesse mais ter consciência
de que estava apanhando para dar as informações, para você ver o tamanho da crueldade. E meus amigos, não vai ficar barato, não vai ficar nem um pouco barato. E um desses destaca: vá devagar, que senão eu não quero ser culpado por um assassinato só por causa de dinheiro. Devido ao momento anterior em que esse Rank S maluco, que merece tomar uma surra bonita, esse covarde, ataca de maneira indiscriminada nosso vice-presidente, após nosso vice-presidente não querer passar informação para ele, assim mandando ele ir para um lugar, vai para outro lugar. E vemos ali nosso vice-presidente ensanguentado, quase sem aguentar os imensos ataques. Além vemos e como destaca esse momento de agressão em que o nosso vice-presidente está sofrendo. E mesmo assim, ele não entrega nada, ele não dá nenhuma informação que ele queria saber. É aquela dita entrega de dizer foi Jin-Hoon mesmo que matou o seu irmão. E ele, com sua lealdade extrema, não passa nenhuma informação. E que os traços estão bem feitos, que eu sinto aqui o ataque que o nosso vice-presidente está sofrendo, meus amigos. E aquele Rank S destaca: a gente está em um galpão muito distante do centro, ninguém vai ver você chamando, gritando, coitado. Mal sabe ele que o nosso protagonista tem milhares de sombras espalhadas procurando por seu vice-presidente e que rapidinho vai descobrir ele. Que é instantes, falar a verdade. E que cena, mesmo apanhando de tudo que é jeito, ele manda o cara ir pro... e ainda faz pose. Aprendeu com o nosso protagonista, né? Essa pose toda. E não só isso, como o nosso protagonista também destacou a força de um tanque, mesmo de rank D. Eles também destacam isso, mesmo apanhando de tudo que é forma. Destaca que uma pessoa normal não teria resistido a tantos ataques, igual o nosso vice-presidente sofreu. Assim, esse rank S, Wag, que estava ali, percebeu a presença de uma pessoa estranha, uma presença estranha. E temos ali a sombra do nosso Jin-Hoon. E a sombra fica assustada. E ele fica assustado, o Rank S fica assustado com... O que é isso? Tentando entender o que era aquilo. Um orc? Tem alguma quebra de dungeon por aqui ou algo do tipo? Assim o nosso Rank S vai em direção a ele. E a sombra fica assustada, claro, porque estamos se tratando de um Rank S. Porém, nosso protagonista lança sua troca de sombra, onde ele faz a troca com a sombra, de posição com a sombra. Infere um ataque mega rápido, porém, e também esses traços em que temos de longe, assim, a gente vê de longe a sombra, posteriormente vem a câmera não, o desenho, né, vai mudando de posição para a gente entender esse movimento, e esses traços traz esse desenvolvimento muito legal. Para quem tá lendo, parece um movimento real de um anime e traz esse senso de maior realidade. E ali finalizando aquela cena com a troca de sombra, com o poder do nosso protagonista, né? E assim vamos para a mãe e a irmã do nosso protagonista. E a sombra da formiga, que eu esqueci o nome, que eu vou botar aqui. Se aparecer aqui eu falo. E a mãe e a irmã preocupada com a situação do filho e do irmão. Será que ele está bem? Não sei o que. E querendo responder o rei das formigas, que agora é comandante do exército do nosso protagonista, querendo responder: mãe do nosso rei, se tiver algo que nosso Lorde não possa derrotar, ninguém no mundo estaria seguro. Assim, confiando extremamente no poder do seu chefe, do seu soberano. E ali temos a figura do nosso protagonista na televisão. E ali temos aquele momento que eu falei inicialmente, em que aquelas sombras em que nosso protagonista botou naquelas pessoas que ele acha necessário a segurança, tá tudo se tremendo. Um desses assegurados por nosso protagonista estão ali em meio a entrada de uma dungeon, entrada de uma masmorra, e ali destaca a expressão assustada de um dos caçadores, em que vê a sombra se tremendo. E aquele protegido diz: você está bebendo muito, eu já disse para você não vir alcoolizado para a quebra das dungeons. Quebra não, para a entrada das masmorras. E é engraçado, a expressão simples, mas porém muito criativa, que traz esses traços. Assim pulamos para os carros onde Thomas André está e sua legião e sua guilda. E ele percebe o tamanho da energia, o tamanho da mana que está ultrapassando. Ele sente, devido ao seu grande poder,
perspectivo de mana, de magistério, que no, futuramente vai trazer esse conceito para você. E ele exige que pare o carro, e ele exalta, para o carro, e assim chutando a porta. E merda, já começou. Assim pulando para fora. Eu queria ver muito esse momento nesse webtoon, pois na novel a narração que é feita ali é muito exigente. Quem fez aquela novel traz até os detalhes das explosões, das expressões em que a gente se sente ao ler. Eu também indico para vocês ler essa novel, pois traz muito esse detalhamento e que traz muito mais essa percepção que a gente quer ver no nosso webtoon. E ele destaca, nosso Thomas André, eu vou na frente e você vem atrás, rápido. Sim, senhor, respondendo seus subordinados, e os seus subordinados falam, não era mais fácil ele carregar a gente e ir junto? Thomas André partindo de uma maneira esplendorosa, que na novel traz como as panturrilhas dele se inflaram e ao grande estrondo, impulsionado para frente, ele vai em direção a essa grande batalha. Tipo isso traz na novel. Assim pulamos novamente para a batalha, em que temos o nosso protagonista e esse Rank S. Vemos aquele sangue sair da boca do Rank S. E meus amigos, que grande coisa. Como é prazeroso ver isso, um covarde apanhar. Ele é lançado, o Ag é lançado em direção à parede. E que pronúncia lixo, não se apegue à minha pronúncia. Então vamos continuar nosso capítulo. E assim acaba o capítulo com o nosso protagonista naquela grande zona, daquela zona de mana imensa das suas sombras. E aquelas sombras como um verdadeiro rei das sombras, o monarca das sombras. E assim acaba nosso capítulo. No próximo capítulo vamos ver o encontro do nosso protagonista com o capitão e chefe da guilda desse Rank S. E as motos na rua estão me atrapalhando, mas não liguem. E que vamos ter uma grande batalha. Não só, mas antes esse covarde vai apanhar muito. Então vamos acompanhar o próximo capítulo. Fique ligado, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo se você gostou dessa análise e que você quer mostrar para um amigo como essa Sarah, eita a mosca aqui, como esse webtoon é maravilhoso. Então se inscreva, deixa o like e até a próxima. Valeu, falou, fui. Olha o primeiro link na descrição. Valeu.